Então, primeiro a gente precisa entender que elas são crianças e depois são superdotadas, porque essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Esquecem que são crianças e começam a lidar só com a questão da superdotação. Crianças superdotadas são crianças que têm um desenvolvimento neurológico e físico iguais, semelhante às outras crianças, mas que têm o desenvolvimento mental, né, e que abarca aí a questão do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento moral e desenvolvimento psicológico muito acima da normalidade. Às vezes até muito melhor, muito mais elaborado do que os próprios adultos. Essa pergunta é bem interessante, porque a grande maioria, né, das pessoas tem uma ideia que seria muito legal ter um filho superdotado, uma criança com uma inteligência bem acima da média. Mas o que acontece é que quando eles recebem o diagnóstico, a constatação, diagnóstico não porque não é uma doença, mas quando tem essa constatação de que a criança é superdotada, geralmente a família fica muito assustada e a grande maioria não procura nenhum tipo de recursos para estimular e trabalhar essas potencialidades da criança, o que acaba, de um modo geral, prejudicando muito o desenvolvimento dela. A gente não pode esquecer, de novo, que eles são crianças, vão brincar, vão querer coisas que fazem parte da vida cotidiana de uma criança, mas que precisam de um olhar diferenciado para essas habilidades especiais que eles têm. Okay. Então, esse também é um outro problema. Sempre que a gente fala de crianças que saem daquele padrão de normalidade, tanto com déficit ou quanto superdotação, nós temos dificuldades significativas para a inclusão. E hoje em dia a gente já tem uma abordagem maior para as crianças que têm déficits do que para aquelas que têm superdotação. As escolas, de modo geral, não estão preparadas para isso, né? Porque você precisa, para essa criança, ter uma alteração curricular. Muitas vezes você vai olhar essa criança e retirá-la daquela série que seria compatível com a idade e avançá-la às vezes 2, 3 anos. A gente tem crianças hoje que já têm condição total e intelectual para estarem numa faculdade. Né? E aí existe um questionamento assim, até que ponto isso é saudável? Tirar uma criança, por exemplo, de 10, 11 anos de idade e permitir que ela esteja numa faculdade. Então, uma boa avaliação com um especialista na área vai poder dizer, porque em alguns momentos essa criança continuar naquela escola com conteúdos que ela já sabe, que ela domina plenamente, vai desestimular essa criança. E a gente tem alguns casos até visto já de crianças que começam a apresentar problemas muito significativos, são diagnosticadas às vezes com transtornos de aprendizagem, com déficit de atenção, são medicadas por neurologistas com metilfenidato. Isso tem sido até uma moda, vamos dizer assim, pela falta de competência dos profissionais que estão avaliando, e nós temos diversas crianças que são superdotadas e que estão tomando metilfenidato como se estivessem apresentando quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque eles não entendem dessa formação, né, e não conseguem fazer uma avaliação de acordo e, portanto, não conseguem perceber que essa criança é superdotada. E o trabalho que ela está dando justamente porque ela está extremamente desestimulada na escola. Então, o que cabe, e na grande maioria das vezes, é avançar essa criança na escola e dar o suporte no dia a dia dela, na turma dela, no convívio social, para que ela possa se desenvolver enquanto criança. Mas os aspectos intelectuais precisam ser estimulados de acordo com aquilo que ela tem a necessidade. A gente tem assim, muitas crianças começam a ficar deprimidas, outras desenvolvem um transtorno de ansiedade significativo. Já tive pacientes que desenvolveram toque, né, que está dentro das patologias de transtornos de ansiedade, porque elas vivem fora do contexto que elas têm. Então, elas vivem aprisionadas, na verdade. Elas podem expandir o conhecimento delas, né, e elas vivem infelizes, porque aquilo que elas estão recebendo não é suficiente para elas. Então, elas passam a se tornarem crianças inseguras, né? E existe um conceito também errado do tipo, ela precisa aprender que existem regras, limites, tempo para cada coisa. Isso é um olhar extremamente inadequado, empobrecido de quem não é especialista na área.
Então, a gente tem que dar para a pessoa na medida da necessidade dela. E às vezes isso vai fugir dos parâmetros curriculares. Tá, acho que é extremamente importante a parceria da escola, como nas outras situações, a parceria da escola, da família e a orientação de um especialista, que vai ajudar a escola orientando nessa questão curricular, né, possibilitando aí uma diversidade para que essa criança sinta-se estimulada e possa ter um desempenho maior. Ao mesmo tempo, orientar bem essa família para que ela consiga abordar essa criança dentro do desenvolvimento normal de uma criança e ao mesmo tempo dando espaço para que ela possa ter uma participação diferenciada, porque essas crianças também têm uma condição de raciocínio moral, raciocínio social, de logística, de avaliações, né, de percepção muito mais apurado. Então não dá para a família negar isso e fingir que essa criança tem que ser tratada exatamente como uma outra criança. Então, de novo, é esse bom senso pautado no que significa superdotação e nas habilidades dessa criança que vai dar um sucesso para o desenvolvimento dela. Senão, aquilo que teria de melhor nessa criança, né, pode se transformar realmente em um problema grave para a família e principalmente um sofrimento significativo para a criança.